Dupla sertaneja, não é Maiara e Maraísa, é Marcela e Márcia. É Mamá. Mas tá tudo bem. Gente, um prazer estar aqui com vocês. É um público novo, primeira vez do evento, mas também é um público novo para mim. Vocês vão entender por que a gente está aqui. A gente começa a palestra dizendo assim, né? O que nos trouxe até aqui? Eu sou formada em marketing, então já sou um bicho estranho nessa sala, provavelmente. Trabalhei em áreas de gestão na Globo, ajudei a criar a Universidade Corporativa, então trabalhei com educação. E também ajudei a formar a rede de parceiro de responsabilidade social na Globo. Isso me levou para a área de responsabilidade social e aí eu trabalhei com comunicação de causa e gestão de projetos. E isso me trouxe para essa área de segurança da informação. Então eu vim para essa área para ajudar a comunicar causas, né, e temas que para o nosso público não são tão simples. E essa é a Marcela. Eu sou Marcela Negrão. Algumas pessoas podem ter me visto lá no Globotechcast, que é o podcast de tecnologia da Globo. Eu estou mais acostumada a ficar fechadinha ali na sala, mas hoje eu tive aqui que vestir minha capa aqui de Renata Vasconcelos. O Bonner não veio comigo hoje, veio a Márcia. Um pouco diferente. Mas eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu trabalhei 10 anos no mercado publicitário, sempre trabalhei com campanhas de clientes muito grandes, mas eu sempre tive ali aquele comichão, assim, de falar, poxa, eu estou criando aqui uma necessidade nas pessoas de comprarem pneu, de comprarem um celular novo, né, e de comprarem produtos de beleza. Mas, assim, o que eu estou, de fato, somando na sociedade, né? Como é que eu faço esse meu trabalho, né? Ajudar na vida das pessoas. E aí veio esse convite para trabalhar na Globo, na área de segurança da informação, que eu confesso que não era assim o meu, né, assim, o que eu costumava fazer, né? Eu tive vários cartões clonados na minha vida antes de entrar para a segurança. E aí, assim... Eu não sabia o que era MFA, apesar do meu nome ser esse, né? A minha sigla, mas não sabia. E aí, assim que eu comecei a trabalhar com a segurança e ter que comunicar a segurança para as pessoas, eu comecei a perceber o quanto isso é fundamental na vida das pessoas, né? Como isso realmente muda, né? E protege as pessoas, não só as pessoas da empresa, quanto as famílias das pessoas que estão ali naquela empresa, né? E aí a Márcia vai falar um pouquinho agora do que é a Globo, né? Afinal de contas. É muito fácil falar, porque eu trabalho lá há 24 anos, então, ou seja, né, eu vivencio isso. Então, a Globo é uma empresa de comunicação, hoje é uma mídia tech, na verdade, é muito baseado em dados, mas é uma empresa que tem como missão comunicar, entreter e valorizar a educação do povo brasileiro por meio de conteúdos de qualidade. Está na nossa missão, é uma empresa enorme, a maior empresa de comunicação da América Latina. E a gente vai falar muito aqui do nosso processo de um pedaço da Globo, né? São 5 Globo, então as políticas de segurança da informação são voltadas para essas 5, e aí tem a rede de afiliadas que a gente também trabalha fortalecendo esses parceiros, e a Globo tem esse alcance justamente por causa das afiliadas. Então, assim, a gente está no Brasil todo, a gente fala com todos os públicos, a gente espera falar com toda essa diversidade, e a gente também busca, para falar com essa diversidade toda que é o nosso país, né? Diversidade geográfica, de religiões, de culturas, diversidade étnica e tudo, a gente também tem que retratar isso dentro. Então, o nosso público interno também é formado por pessoas das mais diversas possíveis para retratar esse Brasil como um todo. E é isso que a gente faz aqui. É uma empresa de comunicação, na maior parte formada por comunicadores, mas também tem muita gente de tecnologia. Hoje a tecnologia é 40% do quadro de funcionários, então é um mix, né? É um mini Brasil dentro de uma empresa. A gente vai tocar aqui um videozinho que fala um pouquinho sobre como é a Globo. Claro que todo mundo conhece a Globo, né? Ai, calma aí. Ai, meu Deus, volta. Será que todo mundo conhece a Globo? Não sei. Como é que eu conhecia, aqui, né? É só dar o... Como é que eu faço aqui? Estou perdida. Para dar o play. Produção. Bem com a cara da Tatá, é isso aqui, né? A gente queria tocar aqui era um videozinho. Era um vídeo. Não, mas tudo bem. Não passou o vídeo, está tudo certo. O videozinho, basicamente, ele é... Vai conseguir? Vai. Vai? Ah, então tá bom. Vai tocar, hein, gente? Eu ia fazer aqui um resumão. Não, e a gente ia fazer a pergunta. Alguém não conhece a Globo, mas... Eu ia dar um de Galvão Bueno aqui agora. E é muito estranho, a palestra não é sobre a Globo, não, tá? Mas a gente tem que dar esse contexto para dizer como é que a gente se comunica com esse público que está aqui dentro.
Vai? Não? Eu tô aqui vendo só assim o tempo, oh, meu Deus. Mas esse tempo começou da nossa fala? Eu acho que é. Acho que não. É não? Não. Foi não, né? Tá bom, deu ruim, gente. Então, passou aqui. Isso era um videozinho com recorte da Globo, explicando um pouquinho da nossa empresa. Mas eu acho que todo mundo consegue acessá-la depois, tá no YouTube. E a gente, como eu falei, né? A Globo informa a sociedade sobre tudo o que está acontecendo e reflete o que está na nossa sociedade. Então, assim, todos os golpes que têm acontecido por aí, então a gente informa, esclarece o público justamente para poder trazer essa comunicação com as pessoas que estão nos assistindo. Então, o golpe que acontece aqui dentro da empresa acontece com as pessoas lá fora e o que acontece lá fora também acontece aqui dentro. Então, é isso. A Globo informa a sociedade e a gente informa a Globo. É estranho falar isso, né? E é estranho estar nessa cadeira, porque eu estou falando com pessoas que são comunicadores e comunicadoras. E as pessoas que têm essa missão de comunicar para fora. E aí eu estou dentro de uma área de segurança da informação tentando traduzir os termos técnicos para pessoas de comunicação. Então esse é o nosso maior desafio, conhecer o nosso público. Se aproximar, conhecer cada uma das áreas. E cada uma das áreas é como se fosse uma microempresa, porque cada área tem uma formação diversa e pessoas com capacidades diferentes e contextos diferentes. Então, a nossa missão aqui é tentar traduzir esses termos e alcançar a emoção, o coração de cada um desses funcionários. São 15 mil, a gente está falando de 15 mil funcionários aqui, e tentar levar essa missão de forma leve, de forma divertida e de forma que não bloqueie a atividade deles no dia a dia. A área de segurança da informação é uma área que viabiliza negócios, não é uma área que quer bloquear negócios. Não, e mais do que isso também, né? A gente tem ali um desafio de lidar com equipes que estão, às vezes, 24/7, a galera que trabalha de noite, o pessoal lá que está na rua mesmo, né? Com câmeras no braço lá. E aí, como é que a gente vai passar essa comunicação para eles, trazer essas questões de segurança enquanto eles estão em campo, muitas vezes? O pessoal dos estúdios lá, eles estão fechados lá dentro daqueles estúdios, às vezes nem pode entrar com o celular, mas ali também tem risco de vazamento de informações, também tem riscos de segurança nesses ambientes. Então, a gente tenta fazer de uma forma assim que eu não sei nem dizer, gente. É rodando pratinho de cada lado. É isso aí. E aí, por falar em diversidade, a gente tem buscado trazer muita diversidade também para a empresa, para refletir a sociedade também. E eu sei que vai ser gravada essa palestra, então não sei se tem alguém com baixa visão, mas eu acho que é sempre bom fazer a autodescrição. Então, sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou vestindo um vestido azul, quer dizer, verde e branco, e estou com fone e com o fundo do evento, para quem tiver baixa visão. Então, é uma questão de respeito, isso a gente faz na empresa constantemente. E as nossas comunicações também têm essa visão de atingir públicos diversos e levando em consideração a diversidade também de deficiência. Pessoas com deficiência. E aí, como eu falei, a nossa área é uma área que até está crescendo bastante na empresa, porque todas as empresas passam por esses riscos cibernéticos. Então, é uma área super bem estruturada, que tem todos os níveis de segurança, cada gerência que ocupa o seu quadrado, e a gente trabalha super integrado. Então, eu e Marcelo hoje estamos na área de estratégia e risco, é uma área que cuida de governança, normativos e todas as políticas da área de segurança da informação para a empresa, e a gente trabalha em parceria com as outras gerências que são super técnicas para traduzir os temas e levar os temas... Opa, está dando falha aqui? Ou é o meu microfone? Para levar os temas para todas as áreas. Então, a gente tem trabalhos com a área de desenvolvimento, para fazer Security by Design, cursos de desenvolvimento seguro, tem ferramentas junto com os embaixadores que trabalham todos esses projetos aqui da área, tem programa de pontos. Então, tem uma estratégia de comunicação muito bem delimitada e com todas as frentes de comunicação que a gente pode usar. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí é um pouquinho da estrutura da nossa área toda de segurança, né? A gente tem ali a galera de segurança de distribuição de conteúdo, que também é uma frente que a gente olha, né? A gente tem essas questões dos casos de pirataria, né? Dos conteúdos da Globo, que também é uma questão que a gente tem que observar. A gente tem a galera aí da segurança de aplicações e a gente também tem um SOC e a equipe de cyber, né? Que acho que é o core ali da segurança, né? É uma equipe de hackers do bem, né? Os outros palestrantes falaram sobre isso, então a gente tem uma equipe bem forte disso, que faz teste de invasão, simulação de phishing, e a nossa equipe contribui com o educativo do que todos os times fazem. Mas, assim, a gente também, aqui como comunicadoras, né, e com essa missão de levar a conscientização de segurança, quando a gente chegou, pelo menos quando eu cheguei na área,
a gente ainda tinha um pouco do termo técnico, né? Um pouco daquela questão do medo de não trazer os termos, de tentar, sei lá, delimitar e delinear todos os sentidos de segurança da informação para dentro, né? E eu, com a minha visão ali de publicidade, né, que às vezes a gente tem que trazer uma necessidade para a pessoa, que às vezes não é, mas muitas vezes você vende um creme falando para a pessoa que aquele creme ele vai mudar a vida dela e todo vai ficar mais bonita, dela. Né? Não, vai ficar mais feliz, você vai ser mais incrível depois de comprar esse creme. A gente tentou fazer também ali uma reformulação de como é que a segurança da informação se posicionava dentro da empresa, né? E aí a gente começou a pensar no sentido de que muita gente, quando a gente chegava para falar alguma coisa, tinha aquela questão de falar, ai não, lá vem o pessoal de segurança, o que eu fiz de errado? Ai meu Deus, não. E aí a gente falou, não, peraí, cara, a gente está aqui para ajudar, né? Então a gente joga junto. A gente protege o trabalho que todo mundo faz, né? Que é um trabalho que, poxa, é um esforço tremendo. As pessoas às vezes passam horas ali produzindo um negócio e aí, pô, vaza. Pô, a galera tá ali escolhendo, fazendo um trabalho lá para escolher os participantes do BBB e, de repente, pô, Léo Dias vai lá e solta tudo. Sacanagem, né, cara? Ele é bem informado, né? E aí, então, a gente trouxe essa questão das pessoas serem os protagonistas, né, da segurança da informação. E a gente tem um slogan lá que já é de antes de eu chegar, que é toda atitude conta. Porque toda atitude conta para a proteção das nossas informações, né? E isso traz ali o protagonismo das pessoas. Eu não sei se o nosso vídeo vai tocar, porque problemas técnicos. Mas esse foi um vídeo que a gente fez para... Foi uma reformulação, né, da nossa política de segurança da informação e a gente quis trazer ali, pegar ali no emocional das pessoas e tentar trazer eles ali como os protagonistas e que eles fazem parte e tal. E esse é um manifesto que a gente fez. A gente não vai conseguir tocar, pelo visto. Não, vai, né? Rodar vai. Ou não? Vai tentar, peraí. Vamos ver se ele toca. Mas a gente fez para esse manifesto, a gente fez o convite para a Dira Paz, e ela que narrou o nosso manifesto. Foi um trabalho assim, muito legal e muito desafiador também, né? Porque a gente teve que chamar muitas pessoas de diversas áreas. Além desse vídeo de manifesto, a gente fez alguns depoimentos também ali com lideranças, com diretores. Todos eles deram ali para a gente esse aval também, para a gente também puxar as conversas com as equipes deles, né? Porque às vezes ali a gente está, pô, não, eu quero falar aqui de segurança, mas a gente não tem aquela abertura. Mas uma vez que ali o diretor de jornalismo, por exemplo, fala... E tocou a musiquinha aqui no meu ouvido. Agora sim. Isso aí. E aí eles trouxeram, né, na fala deles ali também essa aproximação com o público deles ali. Mas toca aí. Somos quem produz, quem cria emoções, quem faz acontecer. E também somos quem protege, quem cuida. Somos a segurança da informação. Aqui, toda atitude conta. E todo mundo conta com você. Para proteger tudo que a gente produz, precisamos estar juntos. Quando todos se unem para um objetivo comum, nos tornamos mais fortes. Nossas atitudes, mesmo as pequenas, afetam tudo ao redor. Somos parte e somos todo. A responsabilidade de proteger é uma via de mão dupla. E nosso compromisso é cuidar daquilo que nos esforçamos diariamente para fazer. A segurança nasce na ideia, na execução e na entrega. Somos quem somos porque entendemos o tamanho do que fazemos. E para crescer, precisamos ter pilares fortes. Aprimorar nossos processos, evoluir a nossa tecnologia, sem esquecer nossa missão. Somos seguros, somos Globo.
Deu um trampo, gente, confesso. Deu. Não, e aí, só para vocês entenderem, não é porque a gente está dentro da Globo que é fácil, eu cruzo com o artista o tempo todo e eles fazem tudo que a gente quer. Não, tem um processo, ainda mais que a gente é uma área de tecnologia, não é uma área de produção, né? Então, para fazer esse tipo de vídeo interno não é simples. Não, e uma das coisas que a gente fez aqui, eu botei esse slidezinho ali, que é realmente, eu acho que é um desafio para muita gente que está aqui trabalhando com conscientização. Muita gente vem da área técnica, né? A gente veio aqui da área de humanas e muita gente vem da área de TI. E aí eu fiz aqui um prompt, né, no Copilot lá, que é o nosso AI. E eu fiz uma comparação, né, de quais são as ferramentas das ciências humanas com relação às ciências tecnológicas. E aí você vê que a gente tem processos muito parecidos, porém com vieses diferentes, né? Então, vamos supor, ali o foco principal da comunicação das ciências humanas é a persuasão, é a comunicação, é a análise de comportamento, enquanto ali o pessoal de TI está na análise de dados, desenvolvimento de software, proteção de sistemas. Então, a gente tem que alinhar isso, sabe? Muitas vezes as pessoas acham que é só eu criar aqui um comunicado. Mas por que a gente não vai olhar ali atrás dessa comunicação? Qual é a técnica de comunicação que eu posso aliar a esse meu comunicado para eu poder trazer ali uma conexão maior com esse público que eu quero atingir, né? Então, a gente trouxe aí eu não vou entrar em todos os tópicos ali, mas eu acho que é uma provocação assim, para a gente começar a se questionar sobre como a gente pode melhorar essa nossa comunicação, né? Muita gente de TI que vai falar assim, escreve isso aqui para mim, bota aí que tem que botar o MFA. Mas, às vezes, a gente está tão ali dentro, sabendo o que é o MFA, e a gente não para pensar que muita gente não faz. Tipo, MFA, o que é isso, gente? É de comer? De passar no cabelo? Não, e outra coisa importante, muitas vezes a pessoa técnica está tão imbuída de trocar um sistema para melhorar uma ferramenta que vai propiciar mais segurança, que aí não se liga também nessa escala e nessa estruturação que tem que dar para a comunicação. Como é que eu começo a comunicar? Com quem que eu tenho que comunicar? Quanto tempo antes? Não é simplesmente mudar um sistema e achar que todo mundo vai aderir. E é um pouco do que o Céu falou aqui também, mais cedo, que a gente ouvir o outro, né? Perguntar se o outro está bem, entender e trabalhar essa empatia com relação a como é que essa ferramenta que a gente vai aplicar, esse novo processo que a gente vai colocar, esse termo na política ali, aquela regra, né? Como o François falou, vai de fato ser usado? Isso vai facilitar o trabalho das pessoas? Se não vai facilitar, mas se é uma coisa que é essencial, como é que a gente vai defender isso de uma forma que as pessoas entendam o porquê, sabe? Não se sintam lesadas enquanto, né, ali que estão recebendo aquela ordem, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso, essa questão da empatia, entender que, claro, não vai ter ali suas exceções, mas vão ter grupos que vão ter especificidades diferentes, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Ser transparente, eu acho que é essencial. A gente tem que deixar claro tudo. Como ele falou ali também. Pô, a gente não pode pegar aqui e botar uma coisa goela abaixo dos outros, né? Então, a gente tem que ser transparente, explicar de fato o porquê que a gente está colocando aquilo, o porquê que aquilo é importante ser feito, né? E criar conexões humanas. Então, a gente não faz uma conscientização unilateral, né? A gente tem que ouvir o outro também. Então, muitas vezes a gente vai fazer um negócio que, poxa, caraca, sensacional, foi incrível. Mas aí, o engajamento foi baixo, o que aconteceu? Vamos tentar entender o que aconteceu? Vamos lá fazer uma pergunta, vamos soltar uma pesquisa? Vamos ver o que a galera está, de fato, consumindo? Se esse público que a gente achou que ia achar incrível o negócio que a gente fez, que para a gente foi muito maneiro, mas para eles não foi, a gente tem que tentar readequar, né? Então, acho que esse é o maior sentido. E aí, por isso que a gente trouxe esse O Fenomenal. O Fenomenal ali é o Giovanni Improta, ele é um personagem da novela, né? Eu acho que é Senhora do Destino. Senhora do Destino. E ele era uma figura ali, assim, que muita gente se via nele ali, né? Eu conhecia alguém como ele, e a novela colocou isso muito, assim, de uma forma legal, assim, que ele tinha os erros dele ali de fala e tudo do português, mas ele era uma pessoa muito relevante na novela, né? Então, era uma coisa muito legal. Ele era um ótimo comunicador, todo mundo gostava dele. Então, a gente quer ser meio Giovanni Improta aqui. Então, a gente tenta trazer a linguagem, né? Que a gente trabalha na Globo, é uma linguagem de orientação. A gente não proíbe. Então, a gente tirou das nossas comunicações todos esses... Cara, é muito difícil. Eu confesso que é muito difícil. Eu, como designer, trabalhei muitos anos com publicidade. Toda vez que alguém falava, faz alguma coisa de cyber, eu logo pensava um negócio tecnológico, cadeados, escudos e muros. E aí o pessoal falou, não, muro... Não. Cadeado, nem pensar, nada de escudo. Xizinho proibido, nada a ver. E aí a gente começou a tentar olhar para esse lado de, cara, vamos tentar colocar o que é o bom, ao invés da gente falar ali o que é ruim de ser feito, vamos falar qual é a forma certa? Então, a gente trabalha de uma forma diferente, a gente foca no que pode.
Então, vamos supor, ao invés de eu falar, não clique em links suspeitos, eu falo, confira os links antes, né, de clicar. Desconfia lá um pouquinho. Ao invés de eu falar, pô, pirataria é crime. Pô, mas às vezes a mãe do cara, né, baixa lá um torrent, sei lá. Aí a gente fala, as pessoas sabem o que está errado, né? Às vezes sim, às vezes não, mas a gente tenta fazer, né, da forma que as pessoas, poxa, utiliza ali um software que tem um conteúdo legal, né? Pô, ao invés de eu pegar ali de falar, não gere um incidente de segurança e não sofra consequências, que foi um pouco do que o François também falou ali, né, da gente trazer ali sanções serão aplicadas, né? A gente fala, cara, adote práticas seguras, né, para evitar incidentes. A gente pode até colocar ali um pouco, às vezes, a consequência, mas a gente tenta trazer ela ali, tipo, pô, você não quer que aconteça tal coisa, né? Então, a gente tenta sempre trazer essa linguagem mais positiva. É uma linguagem simples e a gente gosta muito de usar uma linguagem que é um pouco de internet, né? Que é uma linguagem, tipo, divertida. Então, a gente tem ali, tipo, sua proteção é de milhões ou de centavos, quando a gente vai falar de senhas, por exemplo. A gente trouxe ali num game que a gente fez, que é o Bem Cuidado, que é uma novela, que era o Bem Amado. Então, a gente tenta fazer essas brincadeiras, né? A gente foi falar de phishing, a gente botou caiu na rede é peixe. A gente fez um webinar de senhas, a gente botou, pô, vem aqui pro Senhaverso, vem entender o que está acontecendo e tal. A gente teve que bloquear pendrives na empresa. A gente colocou, poxa, ao invés de falar, pô, vou bloquear o pendrive, eu falei, futuro é agora, nuvem. Esse material ficou maravilhoso, gente. É que a gente não pode trazer aqui, mas enfim. Eu trouxe uns trechinhos. É, muito bom. Eu vou tocar aqui, se tocar, toca? Vai rodar? Será que esse vai, gente? Tenho que fé. esses são alguns Aqui na trechinhos. Globo, as coisas têm um nível de sensibilidade. É assim que funciona. Quanto maior for o nível de sensibilidade, maior é o sigilo e maior é a proteção. Claro, sensibilidade, né? Tem que tratar com carinho. Teve uma vez que eu me perdi por aí, acabei deixando umas pessoas na mão. E também já dei umas falhas, né? Peguei uns vírus, a ninguém é de ferro, né? Vem cá, qual é a sua senha do seu e-mail? Senha? É. Pra quê? A gente tá precisando de uma pesquisa, inclusive esse vídeo, a gente tá precisando da sua senha. São ordens de... não é, tá? Você precisando. Tenho ordens pra não dar. Ih, rapaz, agora complicou o trem. Como é que eu vou lembrar desse tantão de senha, uai? Não se aperrei. Tu já ouviste falar de cofre de senha? Isso são as demonstrações de algumas comunicações que a gente usa internamente, né? A gente tenta trazer também a regionalidade, né? Porque a gente tem a Globo lá em Recife, Brasília, São Paulo, aqui, BH. Então a gente tenta trazer todo mundo para todo mundo se sentir parte, né? Falou, pô, eu tô pensando neles lá também, né? Aqui na Globo. E é isso, gente. O desafio, na verdade, não é comunicar, né? Eu acho que o desafio maior é criar cultura. E aí, é isso também que a gente veio fazer aqui, é fazer um networking com todo mundo, porque a gente entende, né, que a cultura lá não tem que ser trabalhada só dentro da empresa, né? Ela tem que ser levada para além dos muros da empresa, né? Tem aquela brincadeira lá do além dos muros da escola, ou que para você criar um filho você não cria sozinho, você precisa de uma aldeia inteira. E eu acho que isso faz parte da cultura, da nossa cultura, e eu acho que a conscientização também tem que ser tratada dessa forma. A gente tem que trazer a conscientização, a gente tem que trocar, a gente tem que fazer esse networking, porque eu acho que quanto mais a gente somar, melhor vai ser a nossa sociedade e menos trabalho a gente vai ter ali para tentar mitigar esses riscos que se apresentam, né? E aí, reforçando, né? A Globo tem como missão aqui, como um compromisso no Balanço ESG, no nosso compromisso ESG, divulgar questões de conscientização de segurança da informação para a sociedade. Então, a gente fala para dentro, mas a gente também quer falar para fora, porque é uma empresa que se comunica com o público externo e quanto mais o ambiente estiver seguro, melhor para todas as empresas e melhor para todos os negócios. Então, a gente tem trabalhado isso e é nossa missão levar a informação. Esse ano, a gente tem participado de alguns congressos e eventos e o ano que vem a gente quer intensificar e a gente também está aqui para abrir a parceria com vocês, quem quiser, enfim, conversar e tiver ideia de fazer podcast, a gente já convidou algumas pessoas, o Céu aqui também já foi, então assim, aqui a gente está aberto a ouvir, aberto a trocar, aberto a aprender. Acho que o recado mais importante é esse, porque assim, eu sei que vocês viram um monte de coisa incrível que a gente faz e vocês devem estar pensando, mas eu não tenho Tata Werneck, mas eu não tenho Eduardo Stablish, mas é possível comunicar olhando o seu público-alvo, olhando qual é o estilo da tua empresa, como é que a tua empresa se comporta, o que é possível fazer de forma criativa, se a sua empresa for leve,
leve, né? Ou eu imagino que todas busquem isso, de forma mais leve, sem esses bloqueios, mas assim, levando a importância que o tema tem e ajudando a proteger os ambientes e ajudando a proteger o país, que no fundo a gente quer isso. A gente não quer que nossa mãe caia num golpe, a gente não quer que nosso pai caia num golpe. Acho que a nossa missão aqui é muito para isso, né? Para além do muro, fazer um movimento mesmo pela conscientização e pela segurança das nossas informações. Acho que o recado é esse. Obrigada, gente. É isso. Não sai não. Ó, pela minha conta, a gente tem uns 5 minutinhos ainda. Opa! Isso significa que vocês vão ter o privilégio de ter opção de perguntas e respostas da plateia. Olha que legal. Legal. Porque os outros não tiveram, né? Quem terminou a palestra no talo, né, não teve esse privilégio. Alguém que tem alguma pergunta, quer fazer para as meninas? Levanta a mão que eu corro com... Ó, já tem gente, já tá vendo? Sucesso. Boa tarde. Primeiro, parabéns, né? Acho que ficou muito boa a apresentação e a fala de vocês. Eu também trabalho nessa parte de governança, de cultura e transformação de DNA, né? E hoje eu entendo que a maior dificuldade das empresas é trazer essa conscientização para a liderança, porque a gente entende que a cultura se faz dessa forma, né? Como que vocês trabalharam essa parte da cultura, trazendo essa visão de cultura é uma responsabilidade de todo para que as pessoas também se engajassem nos programas de segurança? A gente tem aqui uma questão que talvez seja diferente para algumas outras empresas, que é a atividade fim, praticamente, da Globo é a informação, né? O nosso ouro é o nosso conteúdo. Então, eu acho que as lideranças já têm um pouco dessa visão, né? Porque realmente a gente tem casos de vazamento, a gente teve casos ali, né, de pirataria de conteúdo, a gente tem casos ali de vazamento de dados, enfim. Todas essas questões que se apresentam, né, para a gente seria muito crítico, então isso já é uma questão. A segunda questão é que o RH, de fato, lá já trabalha com essa questão da cultura há muito tempo. Eu, quando entrei, isso já estava muito consolidado. Mas, além disso, uma das coisas que a gente trabalha muito forte aqui em conscientização é métrica e KPIs. Porque quanto mais eu demonstro que essas ações estão dando resultado, é mais fácil de eu conseguir levar para as lideranças e demonstrar para eles que aquilo é, de fato, relevante. Eu preciso trabalhar isso. Poxa, olha só, ano passado a gente teve tantos casos de incidentes. Pô, depois a gente fez essa e essa comunicação, a gente teve engajamento tanto. Cara, olha só, esse ano aqui, isso aqui não se apresentou da mesma forma que se apresentou da outra vez. Então, vamos, né, fazer aqui. E olha que a gente fez, às vezes, uma campanha com um investimento baixo. Se a gente intensificar esse investimento aqui, será que no ano que vem a gente não consegue melhorar esse indicador? Então, eu acho que o caminho é métrica. E tem um complemento, eu acho que tem uma questão muito importante que a gente conseguiu implementar aí, nesse grupo de governança de segurança da informação. Tem alguns projetos estruturantes e a gente tem um comitê de segurança da informação que tem níveis estratégicos. As informações que vão para esse comitê são informações que correlacionam o risco com as atitudes. Então, e a gente leva sempre, a campanha que a gente vai lançar nos próximos 3 meses é essa. A gente vai falar desse assunto por isso. Então, assim, é comunicar em todas as esferas. Então, assim, é o meu gerente, meu diretor que vão falar com essas pessoas desse comitê. Tem os embaixadores de segurança da informação. A gente tem 60 pessoas que são de áreas diversas, de formações diversas e de níveis hierárquicos diversos que participam a cada 15 dias de um papo conosco. Eles são os nossos embaixadores, eles são o nosso ouvido nas áreas e eles trazem as dificuldades das áreas. Então, isso também ajuda a formar a cultura, é ouvir. Então, a base da nossa fala aqui é exatamente essa, assim, é a comunicação, é a comunicação, assim, no estrito mesmo, assim, como é que você ouve, né, tem um ouvido atento e como é que você traduz essas questões que são importantes para a linguagem daquela pessoa. Eu tenho que tocar ali. Então, assim, eu sei que aquela área é uma área financeira, eu vou falar de risco de perda e tal. O que ele pode perder se ele não tiver um comportamento seguro? Então, a cultura vai se construindo com essas pequenas ações que vão ter o programa de pontos, então tem fidelização, tem ferramentas de marketing, de comunicação, mas eu acho que tudo é um plano estruturado. Vamos ver se a gente consegue fazer uma perguntinha rápida. Mas, gente, vocês perceberam a campanha de conscientização delas com baixo orçamento e tem a Tata Werneck, velho.
Eu tô cavando um buraco aqui para me esconder aqui no chão, porque eu, assim como todos vocês, fomos humilhados, entendeu? Perguntinha rápida. Eu estava vendo aqui no Google Play Store, né? O Globoplay, um app de vocês, tem 50 milhões de downloads. Deve ser até pouco, né? Como é que está essa questão, né, do canal mobile, que o brasileiro tem paixão por um app em telefone, né? A gente tem pesquisas aí que dizem que o brasileiro usa 83% celular do que prefere computador, né? E então fica com 1%, né? Pois é, TV veio para cá, né? Como é que é a questão, vocês falam bastante da conscientização do seu público interno, e como é que é a conscientização do teu cliente, do teu público externo, do teu usuário que está lá na ponta, sobre essas questões também de segurança? Resposta rapidinha, por favor. A gente tem as comunicações já direcionadas dentro do aplicativo mesmo. A gente tem ali a área de escritório de privacidade que toca muito nessa questão ali da LGPD e do uso dos dados dos clientes, né? Eles também têm ali o nosso termo, né, de responsabilidade. A gente também tem uma página do C-Search, que também é pública, acho que vale também dar uma olhada, eu acho que é legal. Mas, assim, por hora a gente não tem feito, assim, uma conscientização, de fato, direcionada para o público que faz download de aplicativos, não. A área de marketing do Globoplay que faz. Na verdade, a gente tem uma frequência com eles para avaliar riscos, né, junto com a área do Globoplay. É uma área específica, né, do nosso time que lida com eles, assim, semanalmente tem reuniões e ajuda nessas comunicações. Então, se você tem o Globoplay, você deve receber os e-mails e aí falam também sobre compartilhamento de senha. Enfim, tem algumas dicas e orientações com relação à segurança da informação. Mas aí é o Globoplay que faz, não é nosso time. É isso, gente. Obrigada. É isso, pessoal. Parabéns aí, uma salva de palmas, né?